meu nome é Júlia, eu conto aqui nesse canal as experiências que eu tenho com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês uma das experiências que mais me aproximaram de Deus Pai, que está relacionada à vulnerabilidade. Quanto mais a gente é vulnerável com Deus, mais a gente tem intimidade com Ele. Até porque a gente só consegue ser vulnerável com alguém que a gente realmente confia. Então essa questão faz a gente se aproximar muito de Deus Pai e eu vou trazer algumas experiências que eu vivi que me aproximaram muito dele em relação à vulnerabilidade. Todas as minhas experiências que eu conto aqui são experiências sutis que vão nos aproximando de Deus, porque a vida é assim, né? Deus criou a gente para passar tempo com Ele. Então, todas as questões que a gente passa no nosso dia a dia, das mais simples às mais complexas, elas vão nos aproximando de Deus, porque tudo faz parte da criação dele. Então, vamos dizer assim, até mesmo as coisas ruins que a gente passa por conta da nossa natureza pecaminosa, que não foi ideia de Deus, Deus deu um jeito de também fazer com que a gente pudesse, vamos dizer assim, ter frutos bons a partir disso, graças a Jesus, o sangue de Jesus que foi derramado para as nossas vidas. Então é como se realmente, como a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até mesmo as coisas ruins que a gente passa nessa vida tem o objetivo de nos aproximar de Deus se a gente busca mais dele. E uma das situações que me fizeram me aproximar assim muito de Deus foi essa questão de ser vulnerável. É engraçado, né? Porque muitas vezes a gente acaba, vamos dizer assim, vivendo coisas com pessoas, nos decepcionando com pessoas e acabamos levando isso para Deus. Só que Deus, ele é diferente das pessoas, né? Deus, ele realmente é um lugar seguro, onde você pode falar, onde você pode se abrir e que tá tudo bem. Ele não tá medindo o que tá certo, o que tá errado, ele tá apenas ali te escutando e, vamos dizer assim, observando a vulnerabilidade que você tá expondo a ele. Só que quando a gente acaba se decepcionando com as pessoas, a gente acaba pensando, acho que é até uma forma subconsciente, assim, de que Deus vai reagir da mesma forma como as pessoas reagiram com a nossa vulnerabilidade. Só que Deus, ele não é assim, sabe? Deus, ele não se cansa de nos ouvir, porque eu acho que nessa questão também de vulnerabilidade, tem questões que a gente passa na vida que a gente precisa falar até passar. E nem todo mundo, vamos dizer assim, ao nosso redor está disposto, né, a nos ouvir até cansar, até a gente cansar de falar daquela determinada questão. Mas Deus, ele não se cansa, sabe? Ele não se cansa de nos ouvir, ele não vai falar, nossa, ela tá vindo com essa questão de novo para eu resolver, ou essa questão de novo que ela vai falar. Deus não é esse lugar, sabe? Ele realmente gosta de nos ouvir. Tudo que a gente faz aqui na Terra é só uma desculpa para ele passar tempo com a gente. Essa foi uma frase que eu aprendi numa base missionária que eu estive, que virou uma chavinha na minha mente, que tudo que a gente faz aqui na Terra é apenas uma desculpa para Deus passar tempo com a gente. Então, inclusive, né, nessa questão de vulnerabilidade, porque a gente só consegue ser vulnerável verdadeiramente com alguém que a gente confia. E como a gente pode confiar em Deus? É passando tempo com Ele, é lendo a Bíblia. E assim, gente, quando falam assim, lendo a Bíblia porque Deus vai te responder através da Bíblia, às vezes eu olhava e falava assim, nossa, né, como assim? Como é que vai se encaixar exatamente a palavra de Deus com a situação que eu tô vivendo? Só que a palavra de Deus, gente, ele é uma palavra viva. Então é como se aquelas situações que estão na Bíblia fossem se adequando à nossa realidade, sabe? E isso é de uma maneira muito, vamos dizer assim, até sobrenatural mesmo. Você olha e você fala, meu Deus, olha só, o Espírito Santo falou comigo através dessa passagem. Então, na Bíblia demonstra muito, é contado muito do caráter de Deus. Então ali a gente pode perceber que como Deus reagia com aquele povo, com aquelas pessoas que ele tanto amava, é assim que ele reage com a gente, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje eternamente. E então, uma das situações que eu passei, e eu vou ser assim, aqui pra vocês, bem vulnerável também, já que o tema é vulnerabilidade, e é uma situação que eu já passei, já venci, já faz muito tempo, porque eu acho que a gente também tem que tomar um certo zelo com essa questão, nunca ser vulnerável com todas as pessoas, né?
né? Não é isso que Deus quer. A gente precisa ter pessoas que a gente tem essa confiança. E se você não tem essa pessoa que você realmente pode ser vulnerável, saiba que com Deus, com Jesus ali, você pode ser vulnerável com Ele, porque Ele vai simplesmente amar te ouvir, porque Ele ama nos ouvir falar, de verdade. Ele ama conversar com a gente, Ele ama quando a gente realmente conta as coisas para Ele do nosso dia a dia. E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas Deus já sabe de todas as coisas. Só que Ele gosta de ver qual é a nossa perspectiva diante daquela situação. Então sim, você pode contar para Ele uma situação que você passou, pode ser vulnerável com Ele nessa questão. E mesmo que você pense assim, mas Deus já viu isso, Ele vai amar ouvir você contar para Ele, porque inclusive nesses momentos é que a gente consegue ter um relacionamento ainda mais profundo com Deus. A vulnerabilidade com Deus, ela permite isso, sabe? Permite com que a gente se aproxime mais de Deus e conheça mais de quem Ele é. Então, uma das situações que eu passei com Deus, que me fizeram muito assim, eu fui muito vulnerável com Ele nessa questão, e fez com que eu me aproximasse muito dele, sabe? Foi uma situação que, assim, é bobinha para alguns, outros podem até se identificar, que é em relação a relacionamentos, términos de relacionamentos. Então, quando eu era adolescente, eu namorei pela primeira vez e quando terminou tudo, eu fiquei muito triste. Só que assim, eu sabia que eu tinha que vencer aquela tristeza, né? Que tem aquele luto que a gente passa quando a gente tem um término de namoro. Eu acredito que isso seja normal para todo mundo. E se não for, a gente tem que normalizar isso. Todo mundo fica triste com o término de relacionamento. Então, no meu primeiro relacionamento ali era uma coisa que eu nunca tinha vivido. E era bem na minha adolescência, perto da minha fase adulta, perto dos meus 18 anos, então eu realmente estava vivendo um momento de transição. E eu me lembro assim que eu precisava falar para as pessoas. E eu tinha muitas amigas, minha mãe ali comigo, me ouvindo, me escutando, né? Escutando ali minha dor, ou me ouvindo chorar, etc. Só que parecia assim que por mais que eu colocasse tudo pra fora, não era o suficiente. Eu não conseguia vencer aquela dor. Parecia assim que eu falava e nada se resolvia. Então, nesse período, o Espírito Santo, ele me deu uma dica. Ele falou assim, pare de falar para as pessoas, porque elas não vão conseguir trazer para você a solução do seu problema, nem mesmo a solução da sua dor. Se cale perante as pessoas nesse momento, porque eu vou te ensinar a vencer essa situação. E como foi esse processo? Gente, eu simplesmente entrava dentro do meu quarto, fechava a minha porta e ali eu desabafava com Deus tudo aquilo que eu estava sentindo. Toda a dor, não foi rápido esse processo, sabe? Durou meses realmente. Eu acho que eu fiquei mais de 6 meses fazendo isso, entrando no meu quarto e chorando. Tinha vezes que eu não tinha nem forças para falar, mas eu chorava até passar. E foi assim que Deus, ele foi permitindo a minha cura, sabe? E eu fui me permitindo também, sabe? Porque às vezes a gente quer ser curada de determinadas situações, inclusive quando são situações emocionais, mas a gente não dá nem mesmo a liberdade para o Espírito Santo agir nessas situações, sabe? Então, quando a gente quer ser curada, a gente também precisa deixar o Espírito Santo agir e muitas vezes agir na nossa alma. E então eu ali me abri para Deus, né? Me abri naquela situação para deixar com que Ele me curasse, né? Falando, Deus, olha só, aconteceu isso. E de repente eu tava no meu quarto de novo falando da mesma situação. Mas eu vi ali que Deus, ele não tava se importando que eu estava ali de novo, né? Falando da mesma situação. Porque a gente, às vezes, né? Quando é família, amigas... É um ser humano, sabe? Tem gente que vai falar, poxa, de novo você tá nesse assunto, mas Deus, ele não é assim, sabe? Deus é como se ele falasse, tá tudo bem, você vai falar de novo sobre isso, e a gente vai de novo chorar sobre isso, e eu vou estar aqui junto com você, chorando com você, te consolando, te ajudando e mostrando que eu vou estar sempre com você.
E foi assim, sabe? Tinha dias que, como eu não tinha nem forças para falar, eu cantava, eu chorava, eu cantava um louvor, eu ligava um louvor. E quando eu fui ver, gente, foi essa situação que foi um divisor de águas na minha vida em relação a Deus. Porque naquela situação eu não tinha nada que pudesse me ajudar. Eu não tinha uma válvula de escape, eu só tinha Deus. E é nesse momento onde a gente depende de Deus realmente que Ele pode agir. E às vezes a gente pensa assim, mas as pessoas não querem, né, que a gente seja dependentes delas, nem nada do tipo. Mas Deus, Ele quer que a gente seja dependente dele, sabe? Porque é esse fato que eu até falei pra vocês no começo, Ele ama se relacionar com a gente. Então, quando a gente precisa dele, quando a gente chama ele, ele luta por nós. Independentemente da situação que a gente está. A minha situação, que eu tô contando aqui pra vocês, foi um término de relacionamento, mas diante de várias situações das nossas vidas, às vezes é uma demissão de um emprego, às vezes é uma briga na família, às vezes é um problema no casamento, não importa. Quando você traz essa questão para Deus e não tenta arrumar sozinha, Deus, ele se encarrega de lutar por você. Porque é isso que ele faz, é isso quem ele é, sabe? Ele ama fazer isso por nós. Ele ama quando nós chamamos ele para participar de todas as questões das nossas vidas, tanto das alegrias como também das tristezas. E assim, a gente tem que tomar um cuidado com esse lugar de independência, porque a sociedade ela nos cobra muito essa questão de ser independente, de não se abrir com as pessoas, de vencer as situações sozinha. Então seja forte, vença, luta, faça isso, faça aquilo, seja produtiva, seja isso, seja aquilo. A sociedade ela vem cobrando isso da gente, sabe? Vem cobrando uma postura de sempre ser forte, independentemente das situações. Só que na palavra de Deus fala que quando a gente está se sentindo fraco, é aí que a gente é forte, porque é Deus nas nossas vidas, sabe? Na palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força, não a força do nosso próprio braço. Então, quando a gente deixa essas questões de lado, a gente entende que, ok, a sociedade fala para eu ser forte diante dessa situação, mas o meu Deus, que é o meu Pai, fala que eu posso ser 100% vulnerável com ele, porque é ali que ele vai me ajudar, é ali que eu vou crescer mais nele e entrar ainda mais profundo num relacionamento com ele. Então, saiba que Deus, ele ama quando a gente é vulnerável, 100% vulnerável. Não é um lugar fácil da gente chegar, inclusive se a gente tem esse problema de vulnerabilidade já, tem esse problema de nos abrir com as pessoas, ou ser muito independente, sabe? Você já tem muitas vezes essa questão de resolver tudo sozinha e às vezes resolver o seu problema, o problema dos outros. A gente fica com uma dificuldade de ser vulnerável perante Deus. Só que Ele quer que a gente sempre tenha esse lugar nele, sabe? Esse lugar de Deus, eu estou me sentindo fraca e com Ele como nosso Pai, ele vai falar, pode vir aqui que eu vou te ajudar. Jesus como nosso melhor amigo, ele vai pegar nas nossas mãos e vai nos ajudar. O Espírito Santo como nosso consolador vai estar ali intercedendo por nós, chorando junto com a gente, levando todas as nossas lágrimas para Deus. Porque é isso, com ele nós podemos ser vulneráveis, nós podemos chorar, sabe? Muitas vezes na correria do meu dia a dia, né, do meu trabalho, às vezes a gente fica tão focada com a questão do trabalho, com a questão do dia a dia, com a correria do dia a dia, que a gente acaba banalizando os nossos sentimentos e as nossas emoções. Deixa pra lá, isso daqui depois eu resolvo, não preciso nem chorar por essa questão, daqui a pouco passa e isso vai criando uma bola de neve. E Deus não quer que isso aconteça com a gente, sabe? Então, se permita estar nesse lugar onde você pode trazer os seus sentimentos ao Senhor, trazer os seus sentimentos para Jesus, para que Ele possa pegar na sua mão e te ajudar. Se você, às vezes, tem problema com a figura paterna, você vai ter um pouquinho de dificuldade de estar próximo a Deus Pai. Se você tem essa questão de problema com a amizade ou de problemas com a mãe, você vai ter problemas com Jesus, com o Espírito Santo. Mas saiba que Jesus, Deus Pai, a figura da Trindade, ela não vai reagir
da mesma forma como o ser humano reagiu com você, podendo ser seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, por melhores que eles sejam. Eles não, a figura da Trindade de Deus não vai reagir da mesma forma. E é por isso, nesse lugar, que você pode ser 100% vulnerável. Então, da minha situação, eu vi ali Deus, Ele podendo trabalhar ainda mais em mim e superar aquela situação realmente, sabe? E ainda fazer com que eu me aproximasse mais dele, me sentisse mais segura nele, me sentisse, vamos dizer assim, mais linda nele, sabe? Porque ele tem poder de fazer isso, ele vai nos transformando de dentro para fora e é como se ele fosse regar um lindo jardim com as nossas lágrimas, sabe? De todas as lágrimas que a gente entregou para ele. Porque na própria palavra diz, né? Aquele que semeia com choro, com júbilos, colherá. Não tenha medo, sabe? De ser vulnerável com Deus, porque Ele transforma as nossas maiores dores nas nossas maiores alegrias, porque Ele tem esse poder de ressignificar, Ele tem esse poder de trazer essa mudança a partir do nosso relacionamento com Ele, inclusive quando nós estamos sendo vulneráveis e 100% vulneráveis com Ele. Então, não tenha medo de estar nesse lugar, porque nesse lugar tem cura, nesse lugar tem transformação e nesse lugar tem ainda mais intimidade e relacionamento com Deus, porque a gente só é vulnerável com uma pessoa que a gente confia e da mesma forma é com Deus. Então, é nesse momento que a gente vai aprendendo a confiar ainda mais nele. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, de verdade, eu orei para que esse vídeo pudesse ser um vídeo mais claro, sabe, que o Espírito Santo realmente tocasse as pessoas que assistissem esse vídeo para que elas pudessem ser destravadas nessa questão de vulnerabilidade. Então eu oro para que o Senhor venha destravar a tua vulnerabilidade com Ele, destravar o teu relacionamento com Ele e trazer você para mais perto, para um lugar de mais intimidade, mais confiança nele, porque Ele é o lugar mais seguro do mundo e saiba que ali você pode chorar e você pode ser você mesmo, porque é um lugar seguro em Deus. Um beijo, tchau!